dia, queridos irmãos. Hoje é dia 22 de março do ano da graça de 2023 e continuamos a nossa reflexão matinal e continuamos também, então, em Gênesis capítulo 22, a visitar um dos, para mim pessoalmente, um dos mais incríveis capítulos da Bíblia, onde nós encontramos uma história incrível que obviamente naturalmente nos remete para a história redentora de Jesus Cristo, mas que aqui está presente na experiência de uma família, de um pai, de um filho, numa prova de fé, obviamente sem igual, mas que creio que merece e necessita da nossa atenção e da nossa reflexão. Quando pensamos em provas de fé, e, por exemplo, nos remetemos ao Novo Testamento, provavelmente vem à nossa mente algumas provas de fé não superadas, discípulos dentro de um barco no meio de uma tempestade, ou Pedro a caminhar sobre as águas. Mas lembramos também algumas provas de fé superadas, como uma mulher com um fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus, ou 5 homens que vão até Jesus, um deles limitado na sua mobilidade, paralítico, e Jesus honra a fé deles. Dificilmente estamos disponíveis para considerar uma prova de fé como aquela que encontramos em Gênesis capítulo 22. Ela é de facto o expoente máximo da prova de fé que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Mas ela é-nos necessária para compreender a importância da nossa caminhada, do incremento da nossa fé, e também é-nos importante para percebermos o lugar que Deus tem que ter na nossa vida, tal como encontramos aqui na relação entre Abraão e Deus. Poderíamos nos questionar se Abraão, chegando a este ponto, depois de tudo aquilo que viveu, precisava de uma prova de fé a este nível. Se nós considerássemos que não, Deus considerou que sim, porque claramente Deus tinha para Josué um propósito e um plano que exigia da parte de Abraão uma prova de fé, também de excelência. E Abraão e Sara, neste percurso, tinham experimentado já muito na sua relação com Deus. Isaac era a expressão da graça de Deus. Aliás, creio que é um momento em que, de uma forma muito clara, Deus nos apresenta o seu plano de graça. Isaac é o plano gracioso de Deus para aquela família, para aquele casal, e aqui creio que há uma relação muito direta entre graça e fé. É impossível separar esses dois elementos. Aliás, há um autor que eu lembrava no domingo, Watchman Nee, que escreveu: é impossível separar fé e graça. Se uma desaparece, a outra é inútil. A fé que não se baseia na graça de Deus não tem valor nenhum. E aqui encontramos isso muito presente nesta experiência de Abraão, e nós precisamos de aprender isso. A relação direta que existe entre graça e fé. Mas chegamos a este ponto, mais uma vez, esta prova de fé se inicia com um aspecto que já ontem mencionávamos e que eu creio que, mais uma vez, é muito importante. Diz o versículo 1 do capítulo 22, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. A prontidão de Abraão. A prontidão de Abraão para ouvir o Senhor, e depois de ouvir o Senhor, e aquilo que Deus diz a Abraão é absolutamente incrível. Versículo 2, acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E o versículo 3 começa com este aspecto tão impactante. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e foi. Uma fé baseada numa graça autêntica é operante, é atenta e, obviamente, apesar da dificuldade, e creio que poderemos considerar nos próximos dias ainda o nível de dificuldade, se é que conseguimos entender, eu espero que sim, que o Senhor nos dê essa graça de nós podermos entender
a seriedade e a profundidade deste teste. A verdade é que tudo isto começa com a compreensão da relação entre graça e fé e como essa relação precisa de se manifestar, primeiro, com uma disponibilidade para ouvir o Senhor, segundo, com uma disponibilidade para lhe obedecer. Amados, eu não sei que provas de fé o Senhor tem preparado para nós, mas se nós entendemos a sua graça, uma graça imerecida que temos em Cristo, se nós entendemos que aquilo que temos em Jesus, obviamente, é resultado exclusivo do amor e da graça, da bondade de um Deus que nos concedeu o seu Filho, se nós conseguimos compreender isso, então precisamos também de nos expressar e de expressar essa compreensão através de uma fé capaz de enfrentar estas provas. E nós vamos ser provados. Tiago fala isso de uma forma muito clara no capítulo 1. Nós vamos ser provados. O Senhor certamente nos prova. O Senhor Jesus mostrou-nos isso também no seu ministério terreno. O que eu creio que o início deste texto nos deve levar e nos deve despertar é que nós precisamos estar realmente disponíveis para as provas de fé que o Senhor tem para nós. Porque com certeza, se o Senhor nos provar, Ele nos está a amar, nos está a preparar, nos está a dar recursos, com toda a certeza, para algo maravilhoso que o Senhor tem para nós na nossa caminhada com Ele. Creio que vale a pena pensar nisso. Compreender o lugar da graça, compreender a graça de Deus e responder a essa graça com uma disponibilidade total para sermos provados na nossa fé. Peça o Senhor aquilo que nos pedir, exponha-nos o Senhor àquilo que Ele desejar nos expor, para que a nossa fé seja realmente provada e comprovada. Na certeza que o Senhor cuida de nós também nesses momentos, creio que vale a pena investir nesta área fundamental da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe um dia repleto das suas bênçãos. Um forte abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.